Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo e a bênção do Espírito Santo seja sobre ti e sobre todos da tua casa. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Também oro para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado agora, no nome de Jesus. Jesus Cristo dá saúde. Eu digo a toda infecção, inflamação, alergia, câncer, nódulos, cistos, microcistos, rendam-se ao poder de Jesus Cristo. Oro também por maravilhas, toda mulher que não consegue engravidar, toda pessoa que tem um problema motor, que seja curado, que seja curada. Jesus, nós cremos no teu poder. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça. Tu tens todo o poder, Jesus. Aquele que está acamado, aquele que está numa situação difícil, ou essa pessoa que está como um intercessor, orando por alguém que está acamado, que está doente, Senhor, que a cura o alcance, que o milagre aconteça da mesma maneira que Jesus liberou a palavra sobre o filho do centurião e o filho dele foi curado. Senhor, nós liberamos palavras de cura, palavras de saúde, palavras de restauração, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você. Eu quero liberar uma direção de Deus sobre a tua vida e depois eu quero orar pela tua família. E a palavra que o Espírito de Deus colocou em mim foi: obedeça aos comandos de Deus. Obedecer aos comandos de Deus vai trazer proteção para a nossa vida. Obedecer aos comandos de Deus vai trazer prosperidade, vai nos abrir portas e nós vamos acessar uma dimensão sobrenatural, uma dimensão do Espírito. Quando Naamã recebeu a instrução através do profeta Eliseu, aparentemente foi uma decisão um tanto difícil. Foi uma decisão que fez com que o orgulho dele se rendesse ao comando de Deus. Mas Naamã obedeceu o comando do Espírito, banhou-se 7 vezes no Jordão e foi totalmente curado. A obediência aos comandos de Deus vai sempre liberar um milagre sobre a sua vida. Agora, a gente sempre diz que quer obedecer, mas quando Deus nos direciona a algo, ou quando Deus ele nos manda fazer algo, somos desafiados a realmente obedecer aquilo na íntegra, aquele comando de Deus. Porque obedecer, gente, obedecer quando tudo é favorável é uma coisa. Agora, obedecer quando aquilo está lutando contra a sua alma, obedecer quando, sabe, aquela instrução que Deus te deu fere o teu orgulho, daí você precisa realmente dobrar o seu coração a Deus, render-se a Deus para realmente fazer aquilo que Deus está lhe direcionando. E sempre que você seguir um comando de Deus, você não está apenas tomando um rumo na sua vida, você também está abrindo espaço dentro da tua vida para que o propósito do eterno se cumpra. Sabe o que eu aprendi obedecendo os comandos de Deus? Que o que é de Deus vai ser desafiador. O que é de Deus vai mexer dentro de nós e inclusive na nossa estrutura interna. Porque há coisas que Deus nos pede que, sabe, é uma grande bênção. Agora, eu tenho aprendido que há certas coisas que Deus pede pra gente que você vai ter que ter muita fé para permanecer naquela direção.
Porque enquanto você vai na direção que Deus te deu, vai aparecendo muitas distrações, vai aparecendo atalhos, vai aparecendo oportunidades, vai aparecendo gente para lhe atrapalhar e também as circunstâncias da vida, para que você, descreia daquilo que Deus falou com você, para que você desista daquela direção que Deus deu. Mas os comandos de Deus são perfeitos. Quando Deus dá um comando para você, obedeça. Você pode não entender, mas chega uma hora que você vai perceber que Deus tinha razão. Sempre que eu cheguei no fim de uma instrução, eu descobri que Deus tinha razão. É por isso que cada vez mais eu tento não questionar. E toda vez que me dá vontade de desistir de uma direção que Deus me deu ou de algo que Deus colocou no meu caminho, eu lembro, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor eu andar nesse comando de Deus, nessa direção que Deus me deu, que eu tentar me aventurar na minha própria vontade, porque é isso que acontece. Por isso que Jesus ensinou a nós orarmos a oração do Pai Nosso, para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, assim como ela é feita no céu, porque no céu tudo é perfeito. Quando você ora a Deus abrindo mão, do seu querer, da sua vontade, você diz: Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a tua, traz a tua perfeita vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Você está abrindo a sua vida para o direcionamento do Espírito Santo. Você está deixando Deus guiar a sua vida. A Bíblia diz: lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Ele o teu cuidado, confia nele. A Bíblia diz que assim como Deus veste a erva do campo, Ele também suprirá as nossas necessidades. Assim como Deus alimenta os pássaros, o Senhor cuidará de nós. Ele é um Pai de amor. Deus está no controle de todas as coisas e eu preciso confiar em Deus, confiar nos comandos de Deus, acreditar que aquele comando que Deus deu para a minha vida é naquele comando que eu vou ser abençoado. É por isso que Abraão é chamado de pai da fé, porque Abraão creu em Deus, mesmo diante, da pressão que estava em cima dele. Ele estava levando o seu filho, fruto da mulher que ele amava, ele estava levando ao Monte Moriá, ao monte do Deus proverá, e estava pronto a sacrificar o seu filho. Mas Deus tinha um cordeiro preparado lá em cima do monte, aguardando por Abraão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Confiar em Deus nem sempre é fácil, e na jornada você muitas vezes pode até pensar em desistir. Mas Abraão foi até o fim na direção que Deus deu para ele. Deus proveu um cordeiro para o holocausto. Deus preparou tudo. Abraão, ali naquele momento, Abraão teve uma verificação da parte de Deus sobre ele. E ali Deus liberou promessas sobre a vida de Abraão. O que Deus quer ver é se você vai até o fim numa instrução. Eu creio que o Espírito Santo está falando com alguém aqui. O que Deus quer ver da sua parte é que você vá até o fim numa instrução. Deus lhe deu uma direção, Deus lhe deu uma palavra, Deus lhe mostrou um caminho. O Senhor está dizendo: vá até o fim, e você verá a minha provisão, você verá o meu milagre. Por isso, pode não estar entendendo nada agora, mas eu sei, eu estou sendo profeta na vida de alguém que está ouvindo essa palavra, e o Senhor está dizendo: vá até o fim do meu comando e eu vou te honrar. Você vai ser honrado por Deus de uma forma incrível e sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nessa palavra? Então declare aqui nos comentários: eu creio, em nome de Jesus Cristo. Amém?
E você agora, antes de eu declarar o Salmo 91, quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda para os teus amigos, para os teus parentes, para os grupos, enfim, para o máximo de pessoas. Se você é uma pessoa influente nas redes sociais, pega o link aqui e compartilha nas suas redes sociais. Deus vai te abençoar muito. O ID de Jesus não é só para mim. O ID de Jesus é para cada um de nós. Ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, em testemunho a todas as nações. Então o ID de Jesus é para todos nós. E eu quero aqui agradecer e também vou fazer uma oração especial hoje por todos os meus parceiros que têm nos ajudado, por todos os intercessores que também têm orado por nós. E eu quero orar por você. Amém? Você que é meu parceiro, você que é intercessor. E para você que não sabe, eu tenho um programa de televisão diário, de domingo a domingo, na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã, e todo sábado na Rede TV às 10 da manhã. Nada é mantido pela igreja, tudo é mantido por nós e também pelos nossos parceiros. Então, é desafiador, mas estamos cumprindo um chamado de Deus. E até aqui nós podemos dizer: o Senhor tem nos ajudado, Ebenezer. Amém? Eu quero convidar você, domingo agora, nós vamos ter um grande culto às 9 horas da manhã, no endereço da igreja, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Vou estar ministrando nessa manhã e convido você a estar com a gente. E também, às 18 horas, nós teremos um encontro da Academia Kingdom Global, tanto presencial quanto online, em São Paulo. Você que é aluno da Academia Kingdom Global, as informações estão lá no meu site, www.vinicius17.com.br, e você vai ter a oportunidade de participar de uma série de ministrações sobre o manto e sobre a unção de Deus. Amém? Exclusivo para alunos da Academia Kingdom Global. Se você não é meu aluno ainda na Academia Kingdom Global e quer aprender sobre a unção, sobre o propósito, sobre os dons espirituais, quer aumentar o seu discernimento espiritual, eu convido você a se tornar aluno da Academia Kingdom Global. E para todos os nossos alunos, nesse domingo, nós vamos disponibilizar esse panfleto, tanto físico quanto digital. Eu vou ensinar você a buscar confirmações de Deus para a sua vida. Amém? Você pode ir lá no meu site e fazer a tua inscrição para a Academia Kingdom Global. É um treinamento profético. Também quero mostrar isso aqui para vocês. Eu sou autor de 18 livros. Esses aqui são alguns dos meus livros. O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus, livro extraordinário. O Profeta, Seu Lugar de Oração, eu falo como a oração mudou a minha vida. E ser um intercessor tem me levado a grandes experiências e eu mesmo tenho sido muito abençoado. O livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos. E esse livro aqui, Café com Jesus. Inclusive está em muitas livrarias do Brasil, que vai te abençoar tremendamente. São direções proféticas, uma palavra para cada dia, aonde vai te abençoar, vai te edificar, vai abrir a tua visão. Eu tenho ouvido cada testemunho dos meus livros e eu fico maravilhado porque eu fiz caligrafia até a minha 5ª série e até hoje a minha letra não é uma letra bonita, mas Deus me fez um escritor aonde no Brasil e fora do Brasil temos sido muito abençoados, as pessoas têm sido abençoadas através daquilo que Deus nos entregou. Então eu fico maravilhado porque eu sou um milagre de Deus. Amém? E de fato eu posso dizer para as pessoas, eu sou um milagre de Deus. E eu posso dizer para você que Deus capacita aqueles que Ele chama, porque tem me capacitado para fazer coisas muito grandes. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora e quero pedir a você, escreve aqui nos comentários, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, toque-os com teu poder. Profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Pai, toda empresa que estiver quebrada, toda família que estiver quebrada, todo casamento que estiver quebrado, eu oro pela restauração total e completa e libero uma palavra. O Senhor vai restaurar, o Senhor vai renovar. E aonde há falta, Pai, vai haver suprimento. Onde há falta, vai haver milagre. Onde há falta, haverá provisão sobrenatural. Eu quero profetizar a tua bênção sobre os empresários, a tua bênção sobre o povo em geral, que está pedindo a Ti um milagre, está pedindo uma estratégia, está pedindo uma solução especial para as suas finanças. Meu Deus, abre os céus, traz uma ideia, traz um pensamento, traz recursos inesperados. Adiciona coisas, Pai, que essa pessoa tem pedido ao Senhor na vida dela. Eu oro em nome de Jesus Cristo. E também oro por todo aquele que está doente fisicamente, todo aquele que está doente emocionalmente, que seja curado agora. Jesus Cristo dá saúde, ser curado agora, ser curado. Que toda célula do teu corpo receba um milagre de Deus. Eu quero declarar as células do teu corpo, aos órgãos do teu corpo. Jesus Cristo dá saúde. Do alto da cabeça até a planta dos pés, Jesus Cristo dá saúde. Também quero orar, Senhor, por pessoas que estão pedindo a Deus uma saída para um problema. Estão pedindo a saída para um vício, a saída para uma situação difícil, impossível aos olhos humanos. Senhor, Tu és o Deus que revela. Por isso, Senhor, a minha oração é para que o Senhor revele aos Teus filhos e filhas. Também oro, Senhor, por todos os meus parceiros do ministério, para que o Senhor abra as janelas do céu sobre a vida deles e nos ajude, a eles e a mim também, para que continuemos, Pai, na televisão, levando a palavra a milhares e milhares de pessoas, a muitos lares, a muitas campanhas no interior, a pessoas, meu Deus, que não têm muitas vezes uma boa internet. Oramos para que o Senhor visite cada parceiro, Pai, e os abençoe com tremendas bênçãos em nome de Jesus. Eu também agradeço a Ti, Senhor, hoje, em especial por todos os intercessores e intercessoras que o Senhor tem colocado na minha vida, para orar por mim, para orar pela minha família, pessoas para me sustentarem em oração. Gratidão, Jesus. Que o Senhor derrame graça sobre eles e os fortaleça e levante mais intercessores para orar aqui nessa nação. No nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Amém, gente querida. Se há intercessor, inclusive, lá na igreja que você congrega, manda essa oração para essa pessoa agora. Manda, certo? Dedique alguns segundos para mandar essa oração para essa pessoa e o Senhor a fortalecerá. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação em toda a tua casa. Deus te abençoe. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz, alegria, saúde, prosperidade, abundância. Que o Senhor tire do nosso caminho a maldade, a crítica. Que o Senhor tire do nosso caminho o que é contrário, o que se opõe espiritualmente. E declaramos que a nossa vida está totalmente guardada por Jesus Cristo, pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, nos conduza em sabedoria, com graça, no nome de Jesus. E queremos liberar palavras proféticas sobre a vida dos nossos filhos, para que eles venham viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Também liberamos palavras sobre o nosso futuro. O favor do Senhor, a glória de Deus, a nossa vida nos abrirá caminhos.
nos dará oportunidades, nos colocará nas mesas certas, nos colocará na direção certa. Nunca ficaremos perdidos, porque o Senhor fala. Amamos a voz de Deus. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, dá-nos sonhos proféticos, revela-nos o teu propósito, nos dirija, Senhor, segundo a tua vontade. E também oramos para que a paz do Senhor governe o nosso coração, governe nossa família e tudo que estiver ligado a nós, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar junto com você aqui. Eu fiquei muito feliz hoje, recebi uma mensagem de uma pessoa que ela escreveu assim: eu vi que Deus usa você muito em cura divina. Pode orar para que eu seja curada? Se as pessoas não vissem que esse é o poder de Deus, se as pessoas não vissem a ação de Deus, isso não aconteceria. Jesus Cristo está vivo. É isso que eu quero falar para você aqui. Ele está vivo, coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé nele. Porque se Deus me usar para que você seja abençoado, saiba que o poder veio dele. Jesus Cristo está vivo, invoque o nome do Senhor, aonde você estiver. E a Bíblia diz que você será salvo, que você será tocado por Deus. Chame por Jesus, chame. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, nenhum de nós vai ao Pai, senão por Jesus. Eu quero dar um testemunho que eu recebi da Dulce, e ela escreveu assim: a paz. Faz 3 anos que sigo o Senhor no YouTube, através da minha cunhada Cida, que compartilhou as suas orações. Hoje venho contar o meu testemunho. Há 1 ano eu sentia muitas dores no joelho esquerdo. Não conseguia me mexer nem andar direito. Escutando a sua oração, o Senhor falou que Deus estava curando a pessoa com dores fortes no joelho esquerdo. Era exatamente o meu caso. Assim que o Senhor declarou a cura, na mesma hora minhas dores desapareceram e não sinto mais nada. Glória a Deus por esta cura na minha vida. Toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus. Sou grata a Deus por usar sua vida para trazer cura a nós. Deus abençoe e continue te usando grandemente. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória e todo o louvor. E você que está entrando aqui nessa oração, eu peço para você já deixar sua curtida. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos caminhar juntos. Você vai ver que vai valer a pena. Hoje estamos oficialmente começando o nosso propósito, 14 dias, apresentando orações específicas para Deus. É por isso, da carta para Deus. Você pode baixar lá no meu site www.vinicius7.com.br e se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. Certo? Que nada vem impedir você de entrar de cabeça nesse propósito. Por 14 dias, nós vamos estar fazendo orações muito específicas para Deus. O que são orações específicas? Falar em detalhes para Deus. O que estamos passando, o que estamos buscando, aonde queremos chegar. Amém? É isso. Você vai fazer uma oração específica nesses 14 dias e veremos a glória de Deus. Amém? Muito bem. Compartilhe agora com o máximo de gente que é conhecida sua. Eu creio que quando nós semeamos a palavra para outras pessoas, Deus nos abençoa. Então, se preocupe com alguém e mande essa oração para essa pessoa hoje. Em 1 Coríntios 10, 31, a Bíblia diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam outra qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa orientação do apóstolo Paulo aqui está falando que tudo que nós fizermos na vida tem que estar em harmonia com os valores divinos. E eu quero trazer essa mensagem para você hoje. 5 chaves para você manter as suas ações ou o seu propósito alinhado com Deus. Essas 5 chaves vão fazer com que a sua prioridade esteja conectada ao propósito. E quando isso acontece, é muito poderoso. E a primeira chave que eu quero compartilhar com você é: reconheça
que a erosão é gradual. Ou seja, tudo aqui nesse mundo está em constante degradação. Ou seja, Deus precisa colocar a mão para que você não perca aquilo que Ele colocou sobre a sua vida. Não perdemos nosso foco de golpe, mas por pequenos desvios acumulados. A partir do momento que você se desvia de uma direção de Deus, você já está em perda. Quando você desobedece a Deus, você está em perda, mesmo que você não veja. Então a única coisa que vai trazer sustento à nossa vida é se nos mantivermos numa palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai segurar as pontas na tua vida, trocando em miúdos. É a palavra de Deus que você caminha nela, que você anda com ela, na direção de Deus para a sua vida, que vai fazer com que tudo esteja seguro. Caso contrário, essa lei da erosão gradual, que é não só física, mas também é espiritual, ela pode tocar na sua vida. Nós só interrompemos isso quando ficamos conectados ao propósito divino, totalmente conectados. Por isso que a nossa vida tem que estar bem alinhada com Deus. Quando você está alinhado com Deus, tudo está seguro. Quando você está alinhado com Deus, Ele está protegendo, Ele está guardando a tua entrada e a tua saída. É incrível como o poder sobrenatural de Deus trabalha para aqueles que permanecem na posição que Deus colocou eles. Não saia da posição. Não ande em desobediência. Não ande fora de uma direção, fora de uma palavra de Deus, porque o que vai manter a nossa vida é estar na direção. A segunda chave para manter as suas prioridades alinhadas é pare de se comparar com os outros. A comparação é o ladrão da alegria e ela desordena rapidamente as nossas prioridades. Eu sempre digo que a pessoa que está focada no seu propósito, focada no que Deus tem para ela, ela não tem tempo para ficar olhando para a grama verde do vizinho. Ela tem tanto o que fazer e ela quer estar 100% ali, rendida naquele propósito, que ela não vai ficar se comparando aquele que está sendo abençoado, aquele que está dando certo, aquele que está ganhando muito dinheiro. Não se compare com as pessoas. Não tente correr essa corrida, você vai sempre perder. Porque quando você se compara, você perde velocidade. Você perde promessas de Deus que estão na sua vida. Algumas pessoas querem viver os planos de Deus para a sua vida, mas elas querem viver os planos de Deus e ao mesmo tempo estar cuidando da vida dos outros. Não é assim que a prosperidade te alcança. Não é assim que você agrada a Deus. Você tem que entender, existe alguém com você, que é o Espírito Santo. E quando você tem essa atitude de ficar se comparando aos outros, de ficar inclusive triste, porque outros estão sendo bem-sucedidos e você não, você está desagradando a Deus e está perdendo ritmo, está perdendo aceleração na sua caminhada. A terceira coisa, mantenha seu primeiro amor. Quer estar alinhado com Deus? Então mantenha seu primeiro amor. Volte à paixão inicial em cada relacionamento importante com Deus, com a família e com um propósito. Tem gente que esqueceu que a família é importante. Tem gente que esqueceu que a sua esposa, o seu esposo, seus filhos são sua prioridade. E claro, Deus, Ele é a nossa primeira e principal prioridade. E quando nós ficamos envolvidos com as coisas aqui desse mundo, acabamos nos esquecendo de ter um tempo de entrega, um tempo de rendição, um tempo de proximidade com Deus. Eu ministrei ontem uma mensagem onde Moisés orou: Senhor, mostra-me a tua glória. Eu me quebrantei tanto naquela mensagem porque nós precisamos estar próximos de Deus. Podemos estar numa igreja e estarmos longe.
Podemos estar no ministério e estarmos longe. Podemos estar vivendo nas alturas aqui dessa terra e estar longe. Você não vai se sentir tão bem andando com pessoas prósperas, pessoas que estão vivendo uma vida abundante, se você estiver longe de Deus. Porque tudo perde o significado quando estamos longe de Deus. É somente Deus que pode colocar, sabe, o ritmo certo da vida em você. Quando você anda longe de Deus, você perde o compasso, você perde o ritmo, você desalinha no propósito. Por isso, mantenha o seu primeiro amor com Deus, com a família e, em terceiro, com o seu propósito. Você tem que amar o que você faz. Se você não amar o que você faz, os dias, em vez de serem leves, serão pesados e carregados. Sabe, Deus não se agrada quando a gente não gosta do trabalho da gente. Deus não se agrada quando a gente está infeliz com aquilo que está fazendo. Nós temos que aprender a ser gratos, a celebrar o que Deus, Ele quer para a nossa vida. Eu sei de uma coisa, que quando algo começa a me aborrecer, eu tenho que sair daquilo. Porque quando eu estou alinhado com o propósito, eu estou bem, completamente feliz. Agora, a partir do momento que eu começo a dar mais do que eu deveria a uma coisa do que as coisas que são prioridade de Deus para a minha vida, eu começo já a ter os efeitos disso. E não apenas no meu espírito, mas no meu corpo, na minha alma. É terrível. Sabe, eu digo que eu sou muito abençoado por Deus, por ter um dom profético e por discernir as coisas de uma maneira tão clara, mas ao mesmo tempo, essa capacidade que Deus me deu de discernir as coisas me torna muitas vezes, eu posso dizer, sensível demais às coisas espirituais. E se eu não estiver bem alinhado com Deus, isso me afeta. É por isso que os dons de Deus e até mesmo o ministério profético, você só vai conseguir conduzi-los na sua vida se você tiver muito tempo com Deus. Muito tempo com Deus. É por isso que eu tenho feito uma limpa na minha agenda com coisas sem propósito. Toda semana, alguém quer tomar um cafezinho comigo. Toda semana, alguém quer tomar um cafezinho, alguém quer conversar comigo. Toda semana. Só que se eu atender todo mundo, eu não tenho tempo para ficar com Deus. Então eu tenho que atender alguns numa semana, outros na outra semana e assim por diante. Caso contrário, eu vou perder o meu foco. A quarta coisa é entenda o impacto. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, todo o resto encontra o seu devido lugar. Olha que tremendo isso. Então, o impacto de eu estar fazendo a vontade de Deus, de eu estar alinhado com o propósito, vai fazer as coisas irem para o lugar na minha vida. Porque, como o ser humano, ele é influenciável. É fácil você sair da direção de Deus. É fácil. É fácil você comprar algo que não faz parte do seu propósito. É fácil você fazer uma mudança na sua vida que vai impactar no seu propósito. Então, eu creio que o impacto de nós estarmos alinhados ao propósito de Deus na nossa vida vai colocar tudo no seu devido lugar. Então, toda desordem, toda bagunça, tudo isso termina quando você está alinhado com Deus. Tua vida financeira está bagunçada, teus negócios estão bagunçados, porque talvez você não esteja alinhado ao propósito de Deus na tua vida. E um detalhe, tem situações que a gente fica empurrando na nossa vida e isso fica contaminando o nosso coração. Então, busque um alinhamento ao propósito de Deus, à vontade de Deus, para que a sua vida não seja consumida por esses ressentimentos,
por essa bagunça emocional dentro de você. E a quinta coisa, e aqui eu encerro, se você quer ter um alinhamento ao seu propósito, vigie o que você pensa. Você só controla suas decisões, não os resultados, jamais. Viva pelo importante e não pelo urgente. E assim você vai estar alinhado ao que Deus tem para a sua vida. Então, pare um pouco de se preocupar. Pare um pouco de ficar ansioso. Pare um pouco de pensar demais. Faça o que você tem que fazer, decida certo. E os resultados Deus trará para a sua vida. Sabe, nós pensamos que temos que controlar as decisões e os resultados. Não, você só tem que controlar as decisões. Porque os resultados quem controla é Deus na sua vida. Então controle as decisões, não os resultados. Porque os resultados têm que vir da maneira de Deus para a nossa vida. Amém? Então, o que você tem que fazer é decidir certo. Se decidir certo, vai ter os resultados certos na sua vida. Eu deixo essa palavra, essa instrução ao teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Amém? E você que entrou agora nessa live, você pode ir lá no meu site e baixar gratuitamente essa carta para Deus, onde você vai fazer uma oração específica. Senhor, eu quero uma porta de emprego, ganhando tantos R$1.000, próximo da minha casa, ou em tal lugar, eu quero trabalhar naquela empresa, te dou glória, Senhor, e depois você vai para o segundo pedido e tudo você vai fazendo de forma específica. Senhor, te apresento o meu filho, daí você coloca o nome dele, meu filho Enzo, coloco o meu filho diante de ti, peço que o Senhor o proteja, o livre do mal, tira as amizades, tira essa rebeldia que ele está, você vai especificar. É o poder das orações específicas. Eu recebi de Deus uma ordem e o Senhor me disse assim: ensina meu povo a fazer orações específicas. Ensina meu povo a fazer orações específicas. E se você não conseguir baixar essa carta do meu site, pega uma folha em branco aí e faz a tua carta, tá? Mas não fica sem apresentar diante de Deus. Por 14 dias eu estarei apresentando. Então, quando acabar essa oração, se você não tem uma carta, pega aí uma folha em branco, faz esse propósito, 14 dias, entra de cabeça, você vai ver os resultados em nome de Jesus na sua vida. Amém? Quero pedir também que você compartilhe agora essa oração com grupos, com amigos, nas suas redes sociais. Você que tem um canal no YouTube, que é relevante no YouTube, compartilha com a tua comunidade esse vídeo, vai abençoar a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Também quero falar rapidamente dos meus livros, o Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2. As pessoas pensam que eu só tenho esses livros aqui, mas na verdade, esse aqui é o meu 18º livro e esse aqui é o meu 19º livro. Eu tenho outros livros que vão te abençoar, tá tudo lá no meu site. Esses dois aqui é um devocional. E por que eu falo tanto deles? Porque são direções para o dia a dia. De repente você vai, ter um dia cheio de compromissos. Antes de sair de casa, você lê um devocional. Você pode sair ali, às vezes, com uma palavra de Deus para a tua vida, uma direção de Deus, um conselho de Deus, que durante o dia você vai precisar daquilo. Então, os devocionais vêm para enriquecer o teu dia a dia. Amém? Esse é o devocional 1 e esse é o devocional 2. E olha só, olha que tremendo esse livro aqui por dentro. Aqui é o versículo bíblico, né? Aqui é a oração que eu faço, cada página tem uma oração minha. Aqui as direções para o teu dia, direções para a tua vida. E aqui você vai escrever a sua própria oração a punho, tá? Então esses dois livros aqui vão te abençoar muito. Você pode adquirir lá no nosso site, em nome de Jesus Cristo. Agora, deixa eu declarar o Salmo 91. Quero também pedir a sua oração, ore por mim. Nós temos programas de televisão de segunda a sexta-feira. Programas estes que têm abençoado a vida de milhões de pessoas. Vidas estão sendo abençoadas, vidas estão sendo salvas. E eu peço a sua oração. Amém? Estamos em rede nacional na TV Bandeirantes, de segunda a sexta, às 5h45 da manhã. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do laço de Satanás. E que todo tipo de amarra do inimigo contra a nossa vida e nossa família cesse completamente. Apresento diante de Ti, Senhor, a carta. E esta carta representa todas as cartas que estão sendo colocadas agora em oração. Eu concordo em fé, Pai, que tudo aquilo que é segundo a Tua vontade vai se cumprir. Toca na família, toca no casamento, toca nos filhos, toca nas relações interpessoais que essa pessoa tem. Abençoe seus negócios, seus projetos, seus sonhos, os livramentos que estão sendo pedidos nas cartas, a transformação, a salvação, a restauração, Pai, até mesmo da relação de pais e filhos e pais, de marido e mulher, e tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, toda a perseguição que ela tem enfrentado, toda a dor que tem se levantado na vida dela, eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor dê vitória agora. Apresentamos diante de Ti, Pai, cada oração, cada carta para Deus, colocamos diante de Ti, como está escrito na Tua palavra, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. No nome de Jesus, liberamos uma palavra profética, viveremos os milagres, viveremos as promessas e viveremos respostas de Deus aqui nessa campanha. No nome de Jesus, cremos que esse propósito, o Senhor está aqui. Senhor, Espírito Santo, nós te convidamos, esteja aqui conosco, nos fortalecendo, nos capacitando, nos dando ânimo novo e nos levando, Senhor, a novos níveis. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Tua graça e Teu favor. Amém e amém. Deus te abençoe, que o Senhor te restaure completamente, que toda insônia vá embora, que toda perturbação vá embora, que você possa dormir como um bebê, em nome de Jesus. Pessoas que têm insônia, pessoas que não conseguem dormir bem à noite, eu libero essa palavra no Salmos 4, deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Deus te abençoe, Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais.